Maestro, filme dirigido e estrelado pelo Bradley Cooper, abre com uma frase interessante aí do biografado em questão, o compositor e regente Leonard Bernstein, sobre a arte enquanto produto da tensão, do contraditório, do conflituoso. Ele argumenta que o objetivo da arte não é fornecer respostas, mas seu significado verdadeiro habita esse espaço de atrito entre diferentes visões, e esse conceito de tensão vai atravessar o filme inteiro, se desenvolvendo em várias frentes diferentes. Esteticamente, por exemplo, o Maestro faz uma contraposição bem interessante entre os trechos em preto e branco, que se apresentam no começo da carreira do musicista, e as partes coloridas que focam nos seus anos mais tardios. E a diferença principal entre essas duas partes acontece no jeito como, em cada uma, o estilo narrativo evoca o estado de espírito dos personagens. Tipo, no começo, em preto e branco, o filme se apresenta de forma bem teatral, bem estilizada, introdução de uma carreira que vai se tornar brilhante, né? E por isso, nesse início, as cenas são capturadas com um olhar bem idealizado, que se apoia nessas promessas de um futuro feliz e realizado. E para simbolizar esse otimismo, a direção permite alguns floreios lúdicos, transforma momentos simples em passagens sonhadoras, move a câmera como na era de ouro dos musicais, personificando aí o entusiasmo dos personagens. E isso contrasta bastante com as cenas coloridas que assumem a história a partir de determinado momento, né? E que são retratadas de um jeito muito mais sóbrio. A vida real tomando conta, não escondendo o estado danificado das relações, a desilusão que se infiltrou no que era uma vida esperançosa antes, né? E isso tudo se manifesta na câmera menos movimentada, nos enquadramentos demorados que flagram olhares magoados, né? E no sentimento de distanciamento. Aqui vale comentar um elemento interessante da música clássica que é aplicado várias vezes no filme, que é a fermata. É um termo musical que significa segurar uma nota por mais tempo do que o normal, né? Quase como se a música suspendesse o seu ritmo regular por alguns instantes, para que a gente perceba essa pausa e segure a respiração, para daí seguir em frente. E no filme isso acontece em momentos-chave que precisam ser evidenciados, né? Momentos onde a câmera fica um pouquinho mais de tempo num plano importante, seja numa caminhada da esposa do Leonard na direção contrária das palmas que estão louvando ali a performance do maestro, ou então no olhar demorado de um pai que acabou de mentir para a filha e instantaneamente julga a si mesmo pela falsidade das suas palavras. E só para retornar ao elemento discutido no começo do vídeo, essas fermatas geram expectativas, suspendem o tempo, provocando reflexões e causam justamente a tensão que a frase inicial promete explorar. E esse é um dos elementos interessantes de Maestro enquanto filme, enquanto exercício de linguagem, mas não é o elemento mais interessante de todos, porque a alma do filme está na relação entre os protagonistas. Entre o casal Leonard e Felicia Bernstein, muito bem interpretados aqui pelo Bradley Cooper e a Carey Mulligan, mesmo que a atuação deles transpire aquela vontade de ganhar Oscar. Na verdade, eu acho que isso aparece mais pelo Bradley Cooper, que surge bem transformado por uma maquiagem carregada, né? E dominado por aqueles maneirismos nada sutis da figura que era esse regente. E eu entendo que tudo isso pode tornar a sua atuação um pouco caricata, um pouco construída demais, mas ela não deixa de ser efetiva e de conjurar ali, né, a presença do Bernstein como ele devia ser. Mas ainda assim, a Carey Mulligan se sai muito melhor nisso por retratar a pessoa menos conhecida da história e pelo seu papel na trama também, que explora o peso de um altruísmo autoimposto, sendo um alicerce invisível de uma família que permanece unida por um equilíbrio muito delicado de amor, mas também vista grossa, né? Aquela coisa de saber dos pequenos, mas constantes atos de infidelidade, mas escolher olhar para o todo que a relação construiu, mesmo ao custo de grandes dores emocionais. E talvez essa seja a grande subversão do filme, porque eu acho que ele pertence à personagem da Carey Mulligan. Talvez até mais do que homenagear a genialidade do Bernstein, o filme homenageia aquela que o amparou. Essa acaba sendo mais uma história sobre a Felicia, o que faz do filme um grande tributo aí àquelas pessoas que apoiam grandes gênios da humanidade. Ah, mas fala logo se o filme é bom ou não. Cara, eu não sei se vocês têm percebido, mas eu sempre gosto mais de gastar um tempo explorando elementos interessantes dos filmes que eu trago aqui no canal, deixando esse veredito do filme mais para vocês mesmos, né? Mas dito isso, eu acho que Maestro se enrola um pouco nas obrigatoriedades protocolares aí de filmes biográficos entre o primeiro e o terceiro ato,
o que pode causar um sentimento de mais do mesmo, né? Só que para mim a Carey Mulligan puxa o filme para cima disso tudo e é nesse aspecto que eu vou me concentrar ao longo do resto do vídeo. E para discutir mais sobre isso, eu preciso entrar nos spoilers, então se você ainda não viu, assiste lá primeiro e depois volta para cá. Bom, essa ênfase na Felicia como protagonista e figura principal da identificação do espectador está presente desde o começo. Quando a gente ainda está na estética filme preto e branco, a Felicia surge em cena caminhando de longe até que o seu rosto domine o enquadramento, iluminado por uma luz branca angelical e uma trilha sonora melodiosa que praticamente retrata sua entrada como a entrada de uma grande diva de Hollywood. Contrasta isso com a entrada do Leonard, que atende uma ligação enquanto o plano mostra só uma luz fraca que emoldura as cortinas de uma janela, ocultando todo o resto do cenário, e depois de a gente passar um bom tempo só ouvindo a voz do cara, ele abre as cortinas iluminando o quarto e revelando um homem deitado na sua cama. Esse é um personagem que esconde facetas da sua vida do público, que cria uma imagem de si mesmo que é só parcial, mas que se revela facilmente quando as cortinas se abrem, né? E que o filme mostre isso usando elementos semióticos da vida no teatro, eu acho que é um dos maiores atributos da condução narrativa do Bradley Cooper. O que não quer dizer que o diretor esteja interessado num julgamento moral da sexualidade do Bernstein, mas ele se interessa pelas consequências dessa tentativa de conciliação de duas vidas antagônicas. O desejo pelos jovens musicistas que cruzam seu caminho e a vida familiar, que também é uma parte autêntica da sua personalidade. E é por isso que a Felicia se torna a grande âncora emocional da história, já que é a forma como ela lida com a sua própria escolha de participar de uma vida assim que vai ressoando ao longo do filme, né? Principalmente porque essa escolha nunca é mostrada com maniqueísmo. Não existe uma necessidade de julgar ou aprovar a personagem por isso, mas simplesmente de acompanhar a vida que ela escolheu para si, com seus altos e baixos, né? E a dignidade com que ela enfrenta cada um deles. Um dos momentos mais bonitos que simbolizam essa relação aparece logo no começo, quando eles estão passeando e se sentam de costas um para o outro, né? Se apoiando neles mesmos, e a imagem já diz tudo. Duas pessoas com vidas opostas que podem até não estar se enxergando, mas ainda assim estão se amparando, né? Conseguem aliviar o peso da vida um no outro. E é essa sinergia de casal que vai sendo provada ao longo da história, no meio dos problemas que surgem entre eles, né? E eu gosto bastante de algumas escolhas narrativas desse segundo ato também, por mais que ele seja um pouco confuso em termos de montagem, em termos de linearidade. Por exemplo, o Bernstein conhece o Tom, um jovem musicista por quem ele se sente atraído, né? E começa a introduzir o cara na sua dinâmica familiar. E na primeira vez que o Tom visita a casa do casal, a trilha sonora que toca na cena é o início de Amor Sublime Amor, no trecho que apresenta as gangues rivais daquele musical, né? E aqui em Maestro, a cena assume o ponto de vista da Felicia e o sentimento de antagonismo que ela sente pelo Tom, já que ele está invadindo o seu território, né? Assim como as gangues rivais naquele filme. Então é uma escolha de música muito apropriada. Essa tensão entre o casal chega no ápice numa imagem belíssima que acontece durante uma das apresentações do Maestro, e a câmera enquadra a Felicia assistindo seu marido de trás da cortina, nos bastidores, né? Enquanto a sombra gigantesca dele regendo ali é projetada sobre ela. A sua fama, o seu sucesso dominando e quase engolindo a vida da esposa, que simplesmente assiste tudo de trás dos holofotes. A partir daí, os dois tomam rumos diferentes, mas depois se reconectam por decisão da própria Felicia, e isso acontece numa cena bem emocionante e também carregada de significado. O Bernstein está regendo o finalzinho do último movimento da Sinfonia número 2 de Mahler, e a câmera simplesmente gasta um tempo aí passeando pela orquestra e mostrando a condução precisa que ele é capaz de fazer dos instrumentistas, e daí voltando para o rosto iluminado do Bradley Cooper e terminando finalmente num plano que enquadra a Felicia assistindo a tudo isso, decidida a voltar a fazer parte dessa vida do marido, né? E percebendo que ele conseguiu deixar de lado a raiva e a angústia que tanto tinha se intrometido ali no seu processo criativo e na relação do casal. A cereja do bolo é que o nome dessa sinfonia é A Ressurreição, o que no filme acaba sendo muito apropriado porque é nesse momento que o casamento entre a Felicia e o Leonard é ressuscitado pelos dois. E uma observação curiosa sobre mim é que eu já toquei esse último movimento dessa Sinfonia do Mahler quando eu morava em Brasília, né? E por isso a cena conseguiu ser ainda mais impactante. Sei lá, eu me lembrei da sensação intensa que é participar de uma obra assim. Dói cada articulação dos dedos porque é uma música que exige muito do instrumentista, mas é uma obra capaz de te elevar.
de um jeito que é muito poderoso, né? E eu sei que não dá pra ver isso no rosto desse jovem violoncelista aí, mas era o que eu tava sentindo. Aliás, esse cara com os cabelos esvoaçantes aí regendo é o meu pai, que não é musicista profissional, mas eu acho que ele fez um trabalho incrível regendo essa obra tão complexa e contando com uma mistura aí de instrumentistas profissionais, mas muita gente voluntária também, né? Então, muito orgulho de você, pai. Bom, de volta ao filme, o último ato se revela a grande tragédia já esperada de biografias cinematográficas, né? O que não significa que ela não seja impactante aqui. A Felicia descobre um tumor já com metástase e com esse choque o Leonard entra num modo de cuidar da esposa que se revela com tanto afeto, tanta atenção, né, que a relação entre eles ganha uma outra dimensão. Por exemplo, repetindo aquele gesto de os dois sentarem de costas um para o outro, dessa vez o marido fala para a esposa se apoiar totalmente nele, jogar todo o peso dela nele, né? E ela faz isso sabendo que ele tá ali para segurar a barra mesmo. E essa fragilidade inesperada e injusta com uma personagem que se mostrou tão forte ao longo do filme, cara, realmente me quebrou, assim. Eu fiquei profundamente tocado pelo jeito como a Carey Mulligan vai se desmoronando pouco a pouco, né? Se deixando levar para uma doença tão imbatível como o câncer. E é um retrato cru, é um retrato impiedoso de uma daquelas, sei lá, aquelas cartas revoltantes que a vida dá pra gente, né? E mesmo que a Felicia sustente essa aprovação final com dignidade, não deixa de ser triste demais presenciar tudo isso. Curioso, inclusive, como um dos últimos abraços em família ali do filme acontece ao som de uma música que não é uma música clássica. É quase como se, por esse breve momento, o Bernstein conseguisse tirar do caminho aquilo em torno do qual a sua vida e a vida da sua família sempre girou, para se dedicar completamente aos últimos momentos da esposa. E por isso mesmo a imagem final do filme é tão emblemática, né? Depois de ela falecer, depois de a gente passar um tempo com o Bernstein viúvo, continuando sua vida de ensaios e romances com musicistas novinhos e nem sempre tão talentosos, o filme conclui aquela entrevista que tinha iniciado a história, enfatizando o quanto ele sente falta da esposa. E depois dessa constatação, a câmera corta para o rosto sorridente da Felicia, enquanto o título do filme aparece sobre o rosto dela, e não dele, né? Ela era o maestro da vida do cara, sei lá, a pessoa que conduzia os seus diferentes estados emocionais, procurando extrair dali o melhor possível, né? O título do filme se refere, talvez, mais a ela do que a ele, por mais que essa seja a sua biografia, em tese. Mas a trama toda e esse final reforçam um dos aspectos mais interessantes desse filme. Eu sempre acho que biografias não deveriam necessariamente enaltecer aquilo que de fato deu sucesso à pessoa biografada, tipo a música do cara nesse caso, né? Ela já foi imortalizada, ela já está consolidada no imaginário da humanidade. Filmes biográficos precisam trazer à tona algum aspecto humano não conhecido, talvez nem valorizado, da vida dessa pessoa, e eternizar em primeiro lugar esse aspecto. E aqui é justamente a vida de uma pessoa por trás da pessoa principal que importa tanto, né? É o sustento abnegado, mesmo que questionável, que a Felicia proveu para sua família e para o seu marido, e não que essa negação de si mesma seja o objetivo principal, romantizado, né? Não é para ser uma exaltação da submissão feminina, nem nada disso. É sobre o filme enxergar a escolha da pessoa, respeitar essa escolha, testemunhar o que resultou disso, né? Seus êxitos e fracassos aí, e finalmente registrar essa vida com um peso tão importante quanto a vida mais conhecida do seu companheiro. Mostrando assim que ninguém se faz sozinho, né? A gente existe, a gente luta, a gente triunfa porque temos alguém por perto. Afinal, um maestro sem orquestra é só um cara solitário ali balançando as mãos em silêncio. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Maestro, vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.